E aí, galera do terceirão, beleza? Espero que estejam todos bem, tudo beleza com vocês. A gente vai retomar as nossas aulas aí, né, seguindo a nossa ordem de temas que eu havia comentado com vocês, que seriam propostos. E a gente chegou nessa aula ao tema 3, né, sobre a Revolução Russa, tema bastante controverso, aí, bastante polêmico, que exalta ânimos até hoje na nossa realidade brasileira aqui, né, principalmente, e inclusive, que é mais próxima, né, essa questão desses embates, né, esses confrontos entre esquerda, direita, os comunistas que vivem assombrando o mundo, né, de acordo com alguns. Enfim, a gente vai entender um pouco mais desse processo aí a partir de agora. Já dizendo para vocês que é um tema um pouco denso, né? Então eu vou dividir em duas partes para não ficar um vídeo só muito longo. Então vocês conseguem também acabar dividindo como vocês vão se organizando melhor no sentido de como vocês assistirão, né? De como vocês organizarão o tempo para ver, né? Certo? Então vamos lá. Claro que se fosse uma só, vocês poderiam pausar e continuar posteriormente, mas eu prefiro dividir em dois momentos, ok? Então eu vou me minimizar aqui para o canto direito. Ele sempre manda para o esquerdo, mas enfim, pelo direito para não tapar os slides, né? Ou parte deles. Então vamos lá, né? O tema 3, a Revolução Russa de 1917 e o Stalinismo. Certo. Então, primeiro a gente vai entender como a Rússia estava na pré-revolução, quer dizer, anteriormente à revolução, quais foram as características, né, quais as causas, as motivações que levaram parte da população russa, né, a iniciarem e consolidarem essa revolução aí. Certo, vamos lá. Então, no início do século XX ali, né, a gente está falando da primeira década, né, de 1900, a partir de 1901. O que acontecia? A Rússia tinha cerca de 130 milhões de habitantes, dos quais 100 milhões viviam no campo, em áreas rurais, tal, camponeses, em condições miseráveis, né, condições de vida paupérrimas, e no caso miseráveis, e comandados por quem? Pelo czar, né, que é o nome que se dava na Rússia da época para o rei, que comandava uma monarquia absolutista, extremamente centralizada, tipo, muito absolutista mesmo, não era pouco não, e o nome não era Rússia, né? O nome era Império Russo. O nome Rússia mesmo a gente tem agora após o fim da União Soviética. Agora que eu digo a partir de 1991, né, 92. Então, ali era Império Russo, até porque depois que deixou de ser Império Russo, virou União Soviética. Então, Rússia mesmo a gente coloca para ficar mais fácil. Porém, o nome oficial na época era o Império Russo. Então, a gente tinha essa condição, né, paupérrima, miserável no campo e nas cidades, né, russas, ali no meio urbano, também não era diferente não, hein? Porque, por exemplo, aquilo que a gente estuda na Revolução Industrial, que vê que os ingleses viveram ali no início da Revolução Industrial, no século XVIII, até um pouquinho do século XIX, não que na Inglaterra, ali no início do século XX, os trabalhadores, né, urbanos, operários, tivessem uma relações de trabalho maravilhosas, né? Mas eles já tinham passado por esse momento um pouco aqui de trabalhar, por exemplo, 15 horas por dia, com esses salários extremamente baixos. Por quê? O processo de industrialização ali, quer dizer, esse momento industrial na Rússia ele estava surgindo ainda, né? Tipo, estava no início. E na Inglaterra já havia se consolidado há algum tempo, em outros países também, como nos Estados Unidos, tal. Então ali era muito inicial, muito recente esse processo de industrialização na Rússia, né, ou no Império Russo, como queiram. E aí, essas manifestações contra o governo, esses processos, esses protestos, ou esse processo de protestos, né, por que não? Assim, o erro já fica como um acerto, já, né, já faz um improviso aqui na fala. Claro que não se iniciaram em 1905, até no finalzinho ali do século XIX, a gente já tem várias manifestações contra a monarquia absolutista russa, porém,
1905, tipo, foi o ano. Foi o ano assim que aconteceu muita coisa, que foi pra gente aqui no Ocidente o ano de 68, por exemplo, ali com várias manifestações e tal, contra os diferentes governos, foi em 1905 na Rússia. Porque, por exemplo, o desagrado, o descontentamento com a monarquia aumentava, né, consideravelmente mais a cada ano. Só que em 1905 aconteceu o quê? Logo no comecinho do ano, teve uma manifestação num domingo, em que, enfim, vários manifestantes ali, várias pessoas da população russa, em São Petersburgo, que na época era a principal cidade russa, não era Moscou. São Petersburgo era o centro econômico, centro político nervoso, com a cidade mais industrializada, enfim, era a cidade mais importante da Rússia naquele momento. Aconteceu ali uma manifestação no qual as pessoas pacificamente foram caminhando no intuito de atingir o palácio do governo russo e manifestar-se ali. Porém, a guarda imperial, naquele momento, abordou os manifestantes e abriu fogo contra a galera, tipo, geral. A repressão feroz ali, forte, causou centenas de mortes nesse momento, né? Tanto que essa data, 22 de janeiro, né, que eu estou passando para vocês, esse evento foi chamado de Domingo Sangrento, não à toa, porque, enfim, centenas de manifestantes foram mortos pela Guarda Imperial Russa, numa manifestação voltando e repetindo pacífica. E essa manifestação acontecia por quê, né? Claro, pelas condições, né, de miséria, de pobreza, as condições totalmente insalubres e ruins de trabalho, e principalmente por essa guerra aqui, que o Império Russo, aliás, tinha começado contra o Japão pelo controle da Manchúria, que é uma região ali que os dois estavam disputando, que é lá no extremo leste da Rússia, né? Já próximo ali da região de mar que separa a Rússia do Japão. E aí essa guerra, no final de 1905, enfim, quando ela acabou, a Rússia acabou perdendo o Japão, então foi mais um agravo na situação do país, só que nesse momento que a guerra estava acontecendo, os manifestantes eram contra a guerra, porque a guerra tinha trazido ainda mais pobreza para o país, porque, claro, uma guerra envolve gastos. Então o Império Russo teve que colocar gastos praticamente que não tinha para colocar na guerra e acabou tirando isso do povo russo. Então a galera na Rússia ficou ainda mais descontente, ainda mais nervosa, ainda mais contrariada, ainda mais com sangue no olho e essas manifestações foram aumentando ainda mais. É claro que assim, o episódio do Domingo Sangrento, ele amedrontou um pouco a população russa, porém as manifestações, enfim, os protestos não cessaram, muito pelo contrário. Inclusive, posteriormente, alguns ataques à bomba começaram a ser tentados, né, contra a família imperial, ali, a família real russa. Então a situação foi cada vez mais se agravando. Justamente por isso, o governo não dialogava, né, não procurava criar políticas para atender a demanda dessa população extremamente pobre e ou miserável, mas sim reprimir com cada vez mais violência. Então, como dizem, geralmente violência gera violência, a galera partiu para guerrilha, vamos dizer assim, né, com toda a força. E para piorar ainda mais a situação do país, que já estava complicada, para nos altos termos, né, estourou a Primeira Guerra Mundial e a Rússia resolveu entrar na guerra, né, com a população lá pobre, miserável, passando por diversos problemas ali. O Império Russo foi lá, né, a monarquia russa foi e meteu a Rússia na guerra. Aí que lascou de vez a coisa, né? Porque aí a falta de alimentos aumentou, porque, claro, a gente tem que contar o que? A Rússia tem um inverno rigorosíssimo, então não é extremamente favorável para a agricultura, por exemplo. Então, várias regiões ali da Rússia não têm desenvolvimento agrícola, e as poucas que têm, às vezes o inverno vem e acaba também afetando nessas regiões. E complicava também porque você tem soldados na guerra, é claro que na Primeira Guerra ali, como a gente conversou no tema anterior, a gente tinha a questão da guerra total. Então, tudo, ou praticamente tudo, da produção do país, nesse caso do Império Russo,
ia para a guerra. É claro que os soldados na guerra tinham uma condição também lastimável, né? Porém, a população acabou pagando o pato ainda mais, porque se fosse para investir na população que tinha ficado no país e nos soldados que tinham ido para a guerra, é claro que esse governo absolutista da Rússia resolveu apostar mais na guerra do que no próprio país ali dentro, né? E esses soldados, o que aconteceu? 5 milhões e meio de soldados russos foram mortos ou feridos de maneira que ficassem permanentemente mutilados na guerra, foram desaparecidos ou feitos de prisioneiros de guerra. E a maioria era o quê? Camponeses, pobres, óbvio. Então os ricos dificilmente iam fazer as guerras assim como é hoje. Os governantes não iam, os ricos, os aristocratas, enfim. A guerra não é para eles. É justamente para os operários, para os camponeses, para as camadas mais desassistidas da população, aquelas que é mais fácil você manipular, né? Você fazer a lavagem cerebral ao ponto deles serem voluntários para lutar na guerra, é uma guerra que não é para eles, que não vai favorecê-los. Infelizmente, a gente sabe como os veteranos de guerra são tratados, né? Enfim, tem vários filmes que falam, que trazem essa realidade triste para nós. Então, não é na Rússia que esses camponeses pobres, se conseguissem voltar vivos da guerra, que seriam condecorados, heróis de guerra e adorados e teriam suas vidas transformadas completamente para sempre. Não, isso é só sonho, que não aconteceu. Pelo contrário, a maioria morreu, como a gente está lendo aí. E aí, quer dizer, esses gastos com a guerra fizeram acontecer, né, explodir, eclodir greves, né, por todo o país. E aí, né, nesse contexto todo, nessa revolta toda, partidos e conselhos revolucionários ligados à esquerda na Rússia começaram a ter cada vez mais força. E é claro, eles não eram legalizados pelo governo, óbvio, que uma monarquia absolutista tem o controle, né, total, centralizado do governo, da política, das ações. Então, esses partidos não eram legalizados, ainda mais por não serem partidos burgueses. Se fossem partidos burgueses, talvez teriam mais possibilidades de serem legalizados. Porém, como eram partidos revolucionários de trabalhadores e ou de camponeses, é claro que esses partidos não seriam legalizados para terem a possibilidade de atuarem na política russa daquele momento, né? E eles começaram a crescer cada vez mais, ganhar mais visibilidade, ganhar mais adeptos, ganhar mais membros, e aí eles foram tendo uma ação mais decisiva contra o governo, que a gente vai chegar aqui no momento que a revolução explode. Então, quer dizer, em fevereiro de 17, a burguesia, que era chamada de menchevique na época, que eram os brancos, como a gente vai ver aqui no terceiro tópico, eles começaram a ter a adesão, ali, o apoio de boa parte do exército russo, mas principalmente dos soldados, dos cabos, daqueles militares de patente menor, que começaram a se revoltar contra os oficiais superiores deles, né? E aí então, com esse apoio de boa parte do exército russo, foi possível que eles retirassem, que eles depusessem do poder o imperador, né, o czar da época, que era o Nicolai II. E aí a burguesia assumiu o poder. E aí pensou-se o quê? Tipo, nossa, da hora, a burguesia assumiu o poder, os mencheviques chegaram no poder, agora vai tudo mudar, porque eles vão ter uma ideia, né, uma estratégia, vão ter políticas, né, ideias diferentes do czar. Não ocorreu, infelizmente. Então os caras, os mencheviques não tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, então já eram 3 anos de guerra, com milhões de mortos, enfim, desaparecidos, mutilados, um gasto extremo de guerra, e as dificuldades foram se intensificando cada vez mais, por quê? Mais tempo na guerra, mais gastos, os combates se tornando cada vez mais longos, mais cansativos, mais mortos. E aí os russos, né, uma parte da população russa percebeu o quê? Que assim como a, a monarquia não era a solução, os mencheviques também não era a solução. E aí uma galera ali também da parte revolucionária, os bolcheviques, como a gente vai ver aqui no tópico terceiro também nos vermelhos, começaram a ganhar mais força. E eles eram compostos o quê? Por operários.
Então, quer dizer, não era a burguesia mais. A burguesia, como não fez efeito, fez com que a parte da população começasse a aderir às ideias revolucionárias desses bolcheviques, né, que eram operários, camponeses também, mas na maioria operários, principalmente de São Petersburgo e de outras cidades industriais da Rússia, de Moscou também, mas em São Petersburgo era muito forte. Não existia só lá, mas a maior força dos bolcheviques estava em São Petersburgo ali em determinado momento, claro, até eles chegarem no poder e se fixarem em maior número em Moscou, na capital. Então eles ganharam muita força e conseguiram chegar ao poder. Quer dizer, eles tomaram o poder da burguesia dos mencheviques, que já tinham tomado o poder da, da monarquia. Então, quer dizer, isso foi em fevereiro até outubro, 8 meses. Em 8 meses, quando foi a tomada do poder pelos bolcheviques, quer dizer, em fevereiro foi pelos mencheviques, em outubro pelos bolcheviques, a gente tem 8 meses de separação, 8 meses de diferença. Então, em 8 meses, teve 3 mudanças de poder na Rússia. Para vocês verem como a situação do país era desesperadora. Quer dizer, eles queriam alguém que desse jeito na situação. E aí, finalmente, no poder, os bolcheviques perceberam o quê? Que o país tinha que sair da guerra para tentar se recuperar, para voltar a crescer, para pôr fim, né, tentar pôr fim de alguma maneira a situação lastimável ali, de grande pobreza e de miséria que o país vivia. Então eles assinaram um tratado de paz com a Alemanha e a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. E aí, quer dizer, o conflito externo acabou, mas aí teve início um conflito interno, que era o quê? Uma guerra civil entre os mencheviques, né, aqueles que apoiavam os mencheviques, a burguesia, até um determinado momento a monarquia apoiou os mencheviques, por quê? Por mais que os mencheviques, né, a burguesia tivesse tirado a monarquia do poder, para eles era menos pior que o poder fosse parar na mão dos burgueses do que dos operários, dos trabalhadores, do povão, digamos assim, né? Então, a monarquia também apoiou a burguesia, os mencheviques nesse momento, tanto que foram 3 anos de guerra civil, né? Durou muito, porém, né, depois de, enfim, milhares de mortes, de grande destruição e de uma continuidade de perda de riquezas, de perda material, não somente a perda humana, nesse processo todo de guerra. Em 1921, os bolcheviques conseguiram derrotar totalmente o resto da monarquia e a burguesia e conseguiram controlar o poder de maneira plena. Eles continuaram no poder de 1918 até 1921, porém, né, nesse processo de, às vezes, de perda de território, de retomada, mas em 1921 o poder dos bolcheviques, dos vermelhos, se consolidou plenamente, né, totalmente. E aí, quando acabou a Guerra Civil, o Lenin, que era o presidente, né, ele havia fundado a União Soviética, né, que o nome correto total seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele estabeleceu uma nova política econômica, que eles chamaram de NEP, que aí, lógico, em russo, enfim, não sei como se pronuncia, mas trazendo para o português seria uma nova política econômica para recuperar a economia do país. Quer dizer, eles estatizaram, quer dizer, todas as formas de geração de riqueza, fossem indústrias, fossem fazendas, fosse o comércio, enfim, tudo aquilo ali foi apropriado pelo Estado soviético, e a partir daquele momento o controle das atividades econômicas de geração de riqueza, de produção, eram do governo soviético. E começaram a incentivar a venda de colheitas pelos camponeses, quer dizer, eles investiram no campo também. E aí isso, como está dizendo aqui na última linha, fez com que a produção industrial do país quadriplicasse em pouquíssimo tempo, questão de 5 anos, porque geralmente eles tinham os planos quinquenais. Então, em pouquíssimo tempo, essa produção industrial acabou quadruplicando, quer dizer, aumentou em 4 vezes. E é claro que se você investe no campo, automaticamente o que vai para a indústria, quase tudo sai do campo. Então, investindo no campo, você não investe só no campo, você, consequentemente, investe na indústria também, certo? E aí a gente vai dar um tempo, né, vai pausar essa aula nesse momento, para não ficar muita informação de uma vez só. No segundo momento a gente fala aí sobre as consequências, né, que a Revolução de 1917, bolchevique, né, como ela é chamada também, teve. Beleza? Então vou me
aumentar aqui. Valeu, galera. A gente já retorna na sequência com a continuação desse tema 3. Beleza? Valeu e até já já.